professor que conheço reclama da mesma coisa, falta de tempo. Tempo para preparar a aula, tempo para montar material, para pesquisar, para atualizar o conteúdo. Mas aqui está o paradoxo. A maioria desses professores ainda não percebeu que tem um assistente de pesquisa, um organizador de conhecimento e um coautor disponível de graça dentro da conta Google que já usa todo dia. Hoje eu vou te mostrar como conectar 3 ferramentas do Google, o Notebook LM, o Google Docs e o James do Gemini, num fluxo de trabalho que vai transformar a forma como você prepara suas aulas e materiais didáticos. E novamente, todos os 3 de graça. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quantas vezes você já passou horas pesquisando para preparar uma aula? Artigos, PDFs, anotações, slides antigos espalhados em pastas diferentes sem conseguir conectar tudo de forma rápida. Esse é o problema real. Não é a falta de conteúdo, é a falta de um sistema. A maioria das pessoas usa a inteligência artificial como um motor de busca. Jogam uma pergunta, recebem uma resposta genérica, ficam desapontadas e concluem: essa ferramenta não serve para mim. Mas o problema não é a ferramenta, é como ela está sendo usada. Sou Jefferson Barbosa, cientista de dados, especialista em inteligência artificial, e vou te mostrar que quando você conecta o Notebook LM ao seu próprio material, seus PDFs, seus artigos, suas referências, a IA para de inventar e começa a trabalhar com o que você já sabe. Ela deixa de ser um oráculo genérico e vira o seu assistente particular. Vou te mostrar o sistema em 3 camadas. Cada camada resolve um problema específico. Notebook LM é gratuito. Você entra em notebooklm.google.com com sua conta Google e já pode começar a utilizar. Inclusive temos uma playlist completa sobre o Notebook LM que vou deixar aqui nos cards para vocês. Pense no notebook como uma pasta inteligente. Você alimenta esse notebook com as suas fontes, PDFs de artigos, links, slides, vídeos do YouTube, arquivos do Google Drive. Eu vou começar criando um novo notebook, clicando aqui no botão Criar Novo. Eu tenho essa visualização onde eu posso adicionar fontes de informação no nosso notebook e eu tenho 3 partes que são as fontes alimentadas aqui no meu notebook, a conversa, o chat e o estúdio. Hoje nós vamos trabalhar principalmente com as fontes e com o chat, certo? O que é que eu vou fazer? Vou adicionar um conjunto de fontes que equivale ao material que eu uso na minha aula, da minha disciplina Ciência de Dados, da minha disciplina de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Vou aqui em adicionar fontes, vou procurar, vou adicionar um conjunto de PDFs que eu utilizo na minha aula. O Notebook LM vai processar esse conjunto de PDFs. Uma vez finalizado, ele até já coloca o nome de um notebook para mim. Estou chamando de Guia de Referência Rápida, Manipulação de Dados com Pandas. Aqui eu vou mudar para Material, Ciência de Dados, Aula 1, Professor Jefferson Barbosa. Na versão gratuita, o Notebook LM ele aceita até 50 fontes. Já na versão paga, isso pode chegar até 300 fontes. Se você tiver o Gemini Advanced, esse limite sobe para 300 fontes. Para a maioria dos educadores, 50 fontes já é mais do que suficiente para uma disciplina inteira. Agora a parte importante, você conversa com o Notebook LM aqui no chat central e o Notebook LM só responde com base no que você colocou. Nada inventado, nada genérico, sem alucinações. Eu vou fazer uma pergunta qualquer, tanto poderia fazer uma pergunta escrevendo aqui no chat, como posso aproveitar algumas das perguntas que já estão disponíveis. Como, por exemplo, quais são as etapas principais para criar um modelo de Machine Learning? Pergunta bem pertinente. E você vai ver que o resultado dessa pergunta vai vir com base apenas nas fontes colocadas aqui do lado, nas fontes alimentadas aqui no meu Notebook LM. E eu posso atestar que é com base nas fontes, porque quando ele diz definir os objetivos, a primeira etapa é entender claramente qual é o problema do mundo real que precisa ser resolvido, eu tenho esse número 1 ao lado, número 5, número 4, que equivale à fonte de onde ele tirou a informação. Eu poderia até clicar aqui e ele me leva diretamente para o local de onde ele está tirando essa informação. Ou 3, por exemplo, ele me leva para a fonte de onde tirou essa informação e assim vai. Ou seja, ele mantém uma rastreabilidade das informações, ele mantém um rastro de onde ele está buscando as informações para responder as minhas perguntas. E isso, pessoal, essa rastreabilidade é fundamental para a qualidade acadêmica da aula que você está produzindo. Agora vem a parte que a maioria das pessoas ainda não conhece. O Gemini tem um recurso chamado Gems. São os assistentes de IA que você configura com uma persona, um papel e regras específicas. Os Gems são os equivalentes aos projetos do Claude ou aos GPTs personalizados do ChatGPT. A diferença é que você pode conectar um Gem diretamente ao seu Notebook LM.
Resultado, um assistente que tem todo o conhecimento de um modelo como o Gemini do Google e ainda sabe quem você é, como você ensina e que só usa o seu material como referência. Para criar um Gemini, você precisa de uma conta do Google. Vou clicar em Gems, no botão daqui esquerdo. Ele vai abrir essa tela com um gerenciador de gems, alguns gems pré-definidos pelo Google que você pode utilizar sem problemas, e temos aqui o botão New Gem ou Novo Gem, é isso que eu vou utilizar, Novo Gem. Alguns gems já pré-definidos aqui que você pode usar, pode dar uma olhada, mas eu vou criar um novo gem aqui para o nosso trabalho. Clico em Novo Gem e ele abre essa tela de configuração, onde a gente vai informar coisas como o nome que eu vou dar a esse gem, a esse assistente pessoal, uma descrição do que ele faz e principalmente a parte mais importante, as instruções que ele deve seguir, como também a base de conhecimento que ele vai utilizar, e aí no nosso caso será o nosso Notebook LM. Por nome eu vou colocar aqui assistente de aulas, introdução à ciência de dados e inteligência artificial, vou botar aqui V3, certo? Versão 3. Bom, a descrição, vou dizer que ele auxilia o professor Jefferson na criação de planos de aula para sua disciplina de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. E nas instruções, aqui mora o segredo, eu vou te dar o prompt completo, que ele vai ficar marcado no primeiro comentário desse vídeo. Vamos dar uma olhada nesse prompt para ver o que é que ele tem. E claro, é importante que você adapte esse prompt para a sua realidade. Você é um assistente especializado em planejamento e criação de materiais educacionais para o professor Jefferson Barbosa. Seu papel é ajudar a planejar aulas com clareza de objetivos de aprendizagem, criar roteiros, planos de aula e atividades práticas, sintetizar conteúdo acadêmico em linguagem acessível para estudantes, sugerir analogias e exemplos concretos para conceitos abstratos e adaptar materiais para diferentes níveis de profundidade, introdutório, intermediário e avançado. No caso da gente, o meu objetivo é que ele crie um plano de aula para a gente, baseado em todo o material e tudo isso que a gente está produzindo aqui. Regras de comportamento, sempre priorize as fontes do Notebook LM conectado antes de usar conhecimento geral, ou seja, sempre olhe na nossa base de conhecimento, o meu material, meus slides, material das aulas que eu subi para ele, antes de qualquer outra base. Quando usar informação de um notebook, indique de qual fonte ela vem, da forma como a gente já viu, o Notebook LM faz, indicando lá a fonte onde ele buscou a informação para responder uma pergunta. Terceiro, quando a informação não estiver no notebook, avise explicitamente de responder com conhecimento geral, com conhecimento da base geral do modelo. Quarto, use linguagem clara, direta e pedagógica, sem jargão desnecessário. E cinco, estruture sempre suas respostas com blocos organizados, contexto, desenvolvimento, aplicação prática. Ao sugerir atividades, especifique o objetivo da atividade, duração estimada e o que o aluno vai conseguir fazer ao final, o que o aluno vai conseguir aprender ao final da atividade. Contexto para o meu trabalho, área de atuação, ciência de dados e inteligência artificial, e aqui você é um professor de biologia, de história, de geografia, de qualquer outra área você vai mudar nesse momento. Público-alvo, no meu caso eu dou aula para profissionais de pós-graduação, ensino corporativo, graduação em cursos livres, formato das minhas aulas presencial, 2 horas, online, assíncrono ou híbrido, e o meu estilo de ensino eu foco em casos práticos, debate, resolução de problemas reais. Essa parte você deve mudar para adequar à sua realidade. Instrução muito importante ao final, quando eu não especificar o nível da aula, pergunte antes de continuar. Como uma das últimas etapas, é importantíssimo conectar a nossa base de conhecimento. Nesse item de conhecimento, eu vou clicar no botão mais e vou procurar Google Notebook LM. Aqui eu tenho disponível outros arquivos que eu poderia anexar a esse gem, adicionar arquivos que estão no meu Google Drive, fotos, importar código, mas o meu objetivo é adicionar o nosso Notebook LM para que a base de conhecimento seja aquela que a gente optou por ter, aquela que a gente optou por montar, ou seja, unicamente a base de conhecimento do material de aula que eu já uso anteriormente, que eu já usei anteriormente. Notebook, ele vai buscar aqui, então material ciência de dados aula 1 foi o notebook que a gente criou, vou associar aqui, adicionar e vou clicar em salvar. Vou iniciar uma conversa. Nesse momento o meu gem já está conectado, está com todas as minhas instruções, todo o meu perfil com texto e está conectado ao nosso Notebook LM, que por sua vez tem um material único criado por nós, material das nossas aulas de ciência de dados e inteligência artificial. A última camada desse nosso sistema, onde o trabalho vira entregável, é realmente o Google Docs. Para entrar nele eu vou usar um atalho, vou digitar docs.new. E você vai ver que nessa minha tela em branco, no canto direito superior, ao lado da minha foto, eu tenho o símbolo do Gemini. Clicando aqui, eu estou habilitando uma conversa entre o modelo do Gemini e esse Google Docs, esse documento dentro da suíte do Google. Clico aqui
ele vai abrir um chat para mim. Esse chat, eu posso começar a trabalhar com ele aqui sim, mas o importante é ligar esse chat com o meu Gemini. Como é que eu faço isso? No canto superior esquerdo do próprio chat, novamente eu vou clicar no Google Gemini. No canto superior esquerdo do próprio chat tem essas 3 barrinhas, uma colocada sobre a outra, ao lado do nome Gemini. Clico nele e ele vai me dar a opção, entre diversas outras, ele vai me dar a opção aqui em Gems de ver todos os meus gems criados, ou então algum gem que eu já tenha utilizado aqui mais próximo. Ver todos os gems, vai aparecer aqui o gem que eu acabei de criar, que é esse gem da aula V3, Assistente de Aula Introdução à Ciência de Dados e Inteligência Artificial V3. Esse é o meu gem que eu acabei de criar no Google Gemini e que, por sua vez, está conectado com o Notebook LM, que tem exclusivamente o meu material de aula. O que eu fiz? Eu troquei o gem genérico por um gem personalizado. Esse gem personalizado agora ele se tornou um editor de texto que conhece o meu material via o Notebook LM. Sabe como eu ensino via as instruções de gem e pode escrever direto no documento via o Google Docs, é o que nós vamos fazer agora. Eu vou usar mais um prompt e pedir ao gem que crie um plano de aula para mim. Crie um plano de aula baseado nos documentos do Notebook LM em anexo. Quando eu clico para enviar, tendo como base o meu gem, que tem como base o meu Notebook LM, ele vai preparar um plano de aula para mim. Veja que ele retornou para mim que meu material é bastante rico, é abrangente, cobrindo desde a fundação teórica, o documento tal, qual o nível específico dessa aula, introdução, intermediário, avançado e qual duração, 2 horas. Está fazendo algumas perguntas para poder direcionar o melhor resultado, que é a criação do plano de aula. Vou descer aqui e vamos dar uma olhada no que foi que ele criou. Vou pedir para inserir no documento. E veja que agora nós temos aqui algumas perguntas iniciais, mas temos um plano de aula nível sugerido, pós-graduação, corporativo. Eu vou fazer a edição necessária, isso é importantíssimo. Você, como professor, sempre revisar o material produzido por uma inteligência artificial. Sempre editar, revisar, analisar, contestar o material produzido por uma inteligência artificial. Veja que ele me trouxe o nível sugerido, o tema, conceitos e cenários, perfis e aplicações, desenvolvimento com aproximadamente 40 minutos, abertura, alinhamento, poder da IA, bem detalhado um plano de aula que pode ser sim utilizado para minha primeira aula ali de ciência de dados e inteligência artificial. Aplicação prática, mão na massa, inclusive as aplicações práticas, debate guiado, estratégia prática e o fechamento aqui em 10 minutos. Um plano de aula completo, baseado única e exclusivamente no meu material de aula, no material da aula que eu já ministro. Recapitulando, o Notebook LM guarda e organiza o seu conhecimento. O Gem do Gemini é o assistente que você treinou para trabalhar do seu jeito, da sua forma específica e através de sua experiência. E o Google Docs é onde esse sistema vira aula, plano, apostila, material real, material entregável. Se você quer se aprofundar mais em como o Notebook LM funciona e suas configurações mais avançadas, Prompt Engineer, dentro dele como organiza suas fontes, eu tenho um vídeo dedicado só a isso. Vou colocar o link na tela e na descrição aqui para vocês. Se você quer receber conteúdo toda semana sobre reflexões de inteligência artificial, produtividade e educação, acesse minha newsletter no Substack. O link está na descrição. Eu quero terminar com uma reflexão e isso é importantíssimo. Durante séculos, o conhecimento do professor ficou preso na cabeça do professor. Morria com ele ou sobrevivia fragmentado em anotações que ninguém mais conseguia ler. A inteligência artificial não veio para substituir esse conhecimento. Veio para fazer o que o professor nunca teve tempo de fazer. Organizar, conectar e multiplicar o que ele já sabe. A IA não substitui o professor, ela multiplica o que o professor já sabe. A questão não é se você vai usar IA no seu ensino. A questão é, quando você começar a usar IA, vai ser de forma aleatória ou vai ter um sistema próprio para usar a inteligência artificial? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com um colega educador que ainda está no modo aleatório. Forte abraço e até o próximo vídeo.